Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos conversar um pouquinho sobre ego hoje. Realmente é muito interessante a gente conversar sobre isso, porque pode nos fazer perceber coisas muito importantes. Nesse caminho de autoconhecimento, a gente ter a capacidade de perceber esse movimento dentro de nós, que é o ego, perceber como ele funciona, vai nos ajudar a observar isso. Tudo dentro do autoconhecimento só existe para que a gente possa perceber em nós mesmos. E isso é uma coisa muito importante da gente perceber. Se você pesquisa sobre autoconhecimento, sobre estudos antigos, né, seja qual for o tipo de conhecimento que você está acessando, entenda que isso só vai ser realmente transformador a partir do momento que você usar esses recursos para se auto-perceber, porque senão isso se torna mais um instrumento, inclusive, do nosso ego e da nossa mente para a sua auto-manutenção, para essa manutenção de uma imagem sobre nós, entende? Então são coisas que não são para a gente transformar em mais uma crença, mais um idealismo. São ferramentas para você perceber, se dar conta como é que acontece essa parada. E aí você perceber como essa parada acontece em você e perceber que é apenas um movimento fenomênico, né? Porque o ego é algo que a gente não tem controle, ele faz parte da natureza humana e que do jeitinho que ocorre em você, ocorre em mim e ocorre em todas as pessoas. É para isso que a gente está estudando autoconhecimento, para a gente perceber as coisas mais profundamente e sair dessas crenças e sair justamente desse lugar em que tem alguém que é superior, alguém que é inferior. Eu digo isso porque eu vejo muitas pessoas que absorvem muito conhecimento, autoconhecimento, e acabam usando isso para manutenção do seu próprio ego. E aí se torna só mais uma outra crença, muito bem, porque eu estudei livro tal, eu estudei em teoria tal, então a pessoa se acha, porque ela tem um monte de estudo, né? Mas lá dentro o coração dela não está aberto para viver essa igualdade, para viver um pouquinho mais profundamente, entende? Então já começamos falando sobre isso, como o próprio estudo sobre qualquer coisa, seja o ego, seja qualquer área de conhecimento, pode ser distorcido pelo nosso ego. Lembro que há muito tempo atrás eu não percebia, né, o quanto eu era movida pelo meu ego ou não. Era uma coisa que não tinha me tocado. E aí teve um certo momento na minha vida que acho que foi a primeira vez que eu olhei assim, meu Deus, será que eu estou muito centrada em mim mesma, no meu ego? Será que eu estou sendo muito egoísta? Que foi um momento em que eu fui discutir com uma professora da minha faculdade e eu estava me lamentando, né? Tinha outras professoras reclamando de mim e eu fiquei me lamentando para ela, poxa, eu faço tudo certo, eu me esforço tanto. E nesse discurso que eu falava para ela, eu usava muito, né? Eu, né? Ou seja, eu tinha um senso de defender o meu eu muito presente naquele discurso. E naquele momento ela teve um insight, ela percebeu e ela me falou, olha, enquanto você não sair desse eu, aí tudo gira em torno de você, achar que tudo gira em torno de você, você não vai ver com mais clareza essa situação, você não vai entender como que essas professoras se sentiram com relação ao que aconteceu. Então foi a primeira vez que eu realmente parei assim, me desloquei um pouco daquele lugar que eu estava só me defendendo e percebi, nossa, realmente, né? Olha o que está acontecendo, sabe? Então o ego, né? O que acontece? A partir do momento que nós somos uma consciência que está individualizada, existe toda uma funcionalidade do ego, que é o ego é como se fosse uma ilusão de ótica que vem de uma perspectiva individualizada da realidade. Eu estou olhando toda a realidade a partir dessa perspectiva aqui, que é desse corpo, dessa mente, dessas memórias. Então isso traz, vocês entendem isso? Então naquele momento eu percebi que toda a minha energia estava voltada de uma forma muito extrema
para esse sentido de sobrevivência, né, que vinha do meu ego. E isso me impedia de compreender outras perspectivas. E é isso que um autocentramento muito grande no nosso ego nos faz. Faz a gente nublar a nossa percepção. A gente não consegue ver nada que não seja além dos nossos próprios interesses. E toda a nossa energia está voltada para a automanutenção dessa imagem sobre mim. Para dar um exemplo para vocês, né? Exemplo é muito legal, faz as coisas ficarem um pouco mais práticas. Qual que era a minha maior preocupação naquele momento? A minha imagem. E na minha cabeça eu estava fazendo melhor, né? Mas isso era na minha cabeça, eu não estava enxergando as coisas claramente, por causa de um autocentramento em mim mesmo, o que eu quero, o que é bom para mim. Então é um lugar onde a gente fica cego. Quando o ego domina a nossa vida, esse é que é o problema. O ego, ele é, como eu explico no outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, na descrição, eu falo um pouco mais sobre o que é o ego, né? O ego é a Ahankara, como se for, ele faz parte do processo de individualização da consciência, como que uma ilusão de ótica, uma perspectiva individualizada da consciência dentro da forma e da mente que é você, enfim, vou deixar mais esse assunto para aquele vídeo, mas o problema é quando essa perspectiva domina a nossa vida, porque o ego, do que ele vai se constituir? Para entender um pouquinho de forma mais prática. O teu ego vai se constituir da imagem sobre você que você se identifica, da visão sobre você. Nem sempre essa imagem que o teu ego está conectado, ela é boa. Ela vai ser simplesmente a imagem que você se vestiu para sobreviver, para se manter, algum tipo de coisa que dá um senso de segurança para você, entende? Então não necessariamente essa autoimagem é de alguém bom, é de alguém de sucesso. Essa autoimagem também pode ser do fracasso, mas entenda que mesmo essa autoimagem sendo vestida de fracasso, de eu não sou bom em nada, mesmo assim traz um senso de segurança. Então o ego nos traz um senso de identidade, de segurança, só que essa imagem vocês têm que entender que ela é construída, entendem? Então, como tudo que é construído tem começo, meio e fim, e se é construído não é a essência. A gente tem que entender a diferença entre aquilo que é essência, que é consciência, que é alma, que é inato em nós, e aquilo que é construído, aquilo que é ferramental, né? Então existe uma funcionalidade em a gente manter uma imagem sobre nós. Existe. Em qualquer função, mesmo um mestre desperto vai ter um tipo de roupa que ele veste. Veja o Sadhguru, por exemplo. O Sadhguru, quando ele vai fazer os vídeos oficiais mesmo, estou falando dele no dia a dia, ele não veste uma roupa, ele não tem um lugar que ele senta. Então isso faz parte da imagem, isso faz parte da forma, do como eu vou preparar a forma de forma que ela colabore com aquilo que eu quero passar da essência. Então veja que tem uma coisa aí que é a forma a serviço da essência. Então se o ego está dominando a sua vida, ele está no comando de um negócio que ele não deveria estar, ele está no lugar que ele não deveria estar. E aí é como se você não fosse você. A pior coisa disso é que nós estamos cegos. Porque toda a tua percepção está condicionada pela perspectiva dessa imagem. Então distorce tudo. O ego se torna um véu que distorce tudo. A pessoa vai falar com você uma coisa, você já se sente ofendido. Por quê? Porque o teu ego distorceu. E você vai fazer alguma coisa, você se esforça demais. Nem precisaria, era uma coisa super simples. Por quê? Porque você tem uma imagem, uma ideia de que tudo tem que ser difícil. Então, dentro desse ego, que a gente pode chamar também de máscara, né? Quando ele está numa condição assim,
ele distorce tudo para a sua automanutenção. Então, toda a nossa energia fica colocada nessa automanutenção. E aí você vai me perguntar, por que eu não consigo silenciar minha mente? Por que eu estou ansiosa? Por que eu estou com depressão? Porque se deslocou, a essência não está mais no comando. Então, a gente se sente realmente perdido. A gente se sente realmente perdido e sem um centro de comando para colocar as coisas no lugar. Porque é como se esse ego nublasse totalmente a consciência superior dentro de nós. E a nossa alma está lá sem poder nos ajudar, de certa forma, tá? Porque a nossa consciência superior está sempre lá, mas a gente entra numa condição, como eu estava naquele momento, né, do exemplo que eu falei para vocês, era um momento em que eu não tinha nenhum tipo de conexão com a minha alma. Muito raramente, só nos momentos assim que eu realmente quebrava a cara, porque aquele ego era tão forte que só no momento em que eu realmente quebrava a cara que eu ia para um recolhimento e ia fazer uma oração, ia pedir uma orientação. Então é isso que a gente precisa perceber. Não podemos deixar o ego comandar a nossa vida. A gente tem que perceber isso. A prática do yoga não é para o nosso ego, não é para a manutenção do nosso ego. É um momento em que a gente vai criar uma oportunidade de render esse ego e falar para ele assim, ó. Por isso que a gente faz Om Namo Gurudev Namo. O que significa Om Namo Gurudev Namo? Uma reverência a essa instância que é Guru. Namo significa reverência, Guru significa consciência superior, que traz da escuridão para a luz. Eu quero ver, eu quero enxergar pelos olhos da minha alma, eu quero ver com os olhos livres. Então, naquele momento, eu crio um campo para que meu ego saia do comando. E é isso, essencialmente, a cura mais profunda que o yoga vai nos proporcionar, é um alinhamento para que a alma esteja em comando. Então, esse ego precisa silenciar, precisa baixar a bola, né? E o ego e a mente, a gente pode entender de formas separadas, mas na prática eles se misturam muito. Então, as vozes da nossa mente estão permeadas pela voz desse ego, entende? Dessa imagem. Então, são duas instâncias dentro de nós que a gente precisa colocar a serviço e tirar elas do centro. E, na prática, nós vamos criando um espaço de maior silêncio dentro da gente, de maior silêncio da mente e do ego. E a prática vai ajudando a isso. A prática vai ajudando isso através da mobilização da energia pelos corpos. Vai ficando mais leve, e o teu corpo que estava a tua mente que estava quando vê tá numa outra frequência, isso facilita e ali se abre o espaço, né? Então, essencialmente, o que o yoga está visando é esse alinhamento com a alma e o ego deixar de ser o centro, sair do comando, e isso vai mudar profundamente a nossa vida. E isso é a chavinha que muda na nossa vida, que nós passamos a viver, né? Vou dizer como é que eu sinto, assim, humildade. A gente passa a continuamos a fazer as coisas, continuamos, tá? Ter os altos e baixos da vida, mas tem um senso ali de humildade, de serviço e de reverência, e de autorreverência, inclusive, por essa consciência superior. E esse ego vai continuar a existir, apesar de que ele vai se descamando, né? Porque como ele não está mais no centro da nossa vida, a gente começa a fazer as coisas por um outro propósito, que não apenas para se preencher. O ego tem uma fragilidade muito grande, porque ele não é real, né? Ele é uma construção, então obviamente vai ter uma grande insegurança. Se você está vivendo pelo ego, você vai sentir muita insegurança, e tudo tu fica pensando como compensar essa insegurança, entende? Por isso que você tem que fazer tanta coisa, tanto curso, tanta dieta, não sei o que. É uma coisa insaciável. Vejam como quando a gente está movido pelo ego, ele é insaciável.
Por mais que você tenha algo, ele sempre quer mais, porque ele nunca vai trazer aquele preenchimento, entende? É só uma impressão de que ele vai trazer preenchimento, mas ele não traz. Então, quando a gente muda essa chavinha, esse ego ele começa a, se colocar no lugar dele de servo, de ferramenta, e aí ele vai se desestruturar, ele vai morrendo, ele vai deixando de ser o centro da nossa identidade e ele vai ser desestruturado. E nesse processo de desestruturação, simplesmente porque a gente não está nutrindo mais ele e porque a gente está possibilitando esse ego enxergar a sua própria arrogância, prepotência, né? Que é aquele lugar que eu sei, eu já li tantas coisas, né? Porque o ego, ele acha que sabe tudo, porque ele leu várias coisas, porque ele fez durante tantos anos. É uma construção. Quanto mais tempo você dedicou construindo ele, mais ele vai se achar, entende? Então, ele tem uma coisa assim de autoimportância sempre. Então, isso vai se desestruturando, né? Você vai conhecendo, nós vamos conhecendo a nossa própria ignorância, de uma certa forma, né, queridos? E o negócio é que isso é extremamente libertador, não é? Não é extremamente libertador você admitir que não sabe, você admitir o ponto em que você realmente está, você começar a lidar com realidade, com as coisas, inclusive com as suas ignorâncias, poder desarmar essa prepotência, é a coisa mais libertadora que existe. Então, agora eu vou trazer para vocês 3 sintomas de como é que as coisas ocorrem quando o ego está dominando a nossa vida. Primeira coisa, muita raiva. Muita raiva quando algo ocorre diferente do esperado. Quando as coisas ocorrem do jeito diferente do esperado, principalmente se você se dedicou muito, isso causa um fogo, né, que vem lá do nosso ponto do umbigo, aquilo nos incendeia, a gente pode se tornar extremamente reativo. Por quê? Porque ocorrer algo diferente do que eu espero ataca esse ego diretamente, que é uma construção, porque ele fez tudo para que ocorresse conforme ele esperava. E aí não ocorre do jeito que ele esperava. Aquilo abala a sua estrutura. Tudo aquilo que desestrutura o ego gera raiva. Então, se você sente muita raiva o tempo todo, pode ser que o seu poder está servindo à manutenção do seu ego. Então, observe isso. Como é que a gente pode passar a ver isso? Deixar ele se desestruturar. Então, eu passei a ver, claro, querido, sempre, cada vez aquilo vai vir, sabe? Não vai passar de uma vez para outra, você vai ter que observar, mas você vai permitindo essa raiva dentro de você, sente ela e deixa ela passar e pense assim que cada vez que ocorre algo diferente do que você esperava, isso é uma oportunidade de você de novo aprender que você não tem controle. E então enxergar que existe uma oportunidade na desilusão. É só com a desilusão que a gente aprende muitas vezes. É só as coisas acontecendo o contrário do que a gente espera, que a gente vai aprender a viver sem tentar controlar, fluindo na vida, sem ficar precisando que aconteça aquilo que a gente espera e aprendendo a lidar com o que ocorre da melhor maneira possível, sem necessidade de controle. Número 2, um esforço tremendo em ter sucesso. Se a gente, tudo bem a gente querer crescer, a gente querer expandir, essa é uma das funções do ego na nossa vida. É trazer aquele senso de ambição que faz a gente buscar melhorar as coisas, um certo tipo de combustível, né? Num certo nível isso é saudável. Mas se eu estou o tempo todo a minha mente está nisso, como ter mais, como ter mais. Isso mostra que não tem um lugar dentro de mim em que eu percebo aquilo que eu já sou, em que eu contemplo a identidade da minha alma, o Satnam, que a gente fala tanto no Kundalini Yoga, né? Que eu contemplo e experiencio um contato direto
com esse lugar que já é completo dentro de mim. Sabe? Ter um momento de contemplação, esse momento do yoga, né, para mim, é um momento em que eu desfruto daquilo que eu já sou, em que eu já vivo essa realização, esse estado completo dentro de mim. E é importante a gente perceber isso, que a gente já é. Então, se toda a nossa energia está nessa futuro, no futuro, no futuro, isso também é um sinal de que o ego está dominando a nossa vida e toda a nossa energia mental está envolvida na automanutenção dessa imagem. Terceiro sinal de que o ego está dominando a nossa vida. Não saber lidar com erros. Aí a gente tem um ego que é muito perfeccionista, né? Autoimagem aí muito rígida, né? Que se cobra demais. E isso vem pode vir lá da nossa infância, do contato com os nossos pais. Então isso é uma coisa muito difícil, porque todo crescimento envolve errar. Todo movimento, inclusive esse do autoconhecimento. E eu não diria nem que é errar, eu diria que é o mundo da experimentação. Para a gente aprender a ser, a gente vai experimentando, é assim que funciona. Esse processo de manifestação, de lapidação de si mesmo, Então se a gente não sabe lidar com quando alguma coisa dá errado, isso também mostra que o nosso ego está como linha de frente na nossa vida. Na minha experiência, né? Lembrando que é só a minha experiência, então cada um vai viver de uma maneira esse processo de mudança da consciência do ego como centro para a consciência do coração. E no meu processo foi com o yoga, foi o yoga que me ajudou a ter forças, a ter consciência para olhar para tudo do jeito que estava. E foi um processo de muita catarse, muita raiva, tinha muita raiva. Então tinha... E o que acontece, queridos? Tem muito... nossa, eu tenho um ego muito grande, o ego domina a minha vida. O que isso mostra? Isso mostra que em algum momento da sua vida você precisou recorrer a um mecanismo de sobrevivência e não encontrou maneiras de continuar experimentando a sua essência. Então foi uma estratégia de sobrevivência. Muitas vezes é assim, queridos, uma grande dor, um grande ego. E esse ego foi um mecanismo de sobrevivência que te permitiu, porque com a essência tu não conseguia manter a abertura. Tu não conseguia se manter sentindo aberto para a vida, de coração aberto. A dor era muito grande, o sofrimento era muito grande, as distorções eram muito grandes, a ausência de amor era muito grande. Então, se isso era muito grande, a estratégia para sobreviver, às vezes, teve que ser muito distorcida, né? Um ego, uma autoimagem de uma determinada maneira. Então, a gente tem que olhar com amor para isso aqui. Um ego muito grande, às vezes, tem uma dor muito grande ali por trás. Isso por quê? Porque esse processo não é para a gente se culpar, é para a gente perceber e enxergar. Então comece a perceber como é que funciona dentro de você esse ego, essa autoimagem, do que ela te protege, como é que é a estrutura dela, ela é que tipo de máscara, que tipo de vestimenta, do que ela se alimenta e o que destrói ela, quando acontece o que aquilo desconstrói. É exatamente essa desconstrução que você deve começar a permitir. Só que a gente só tem forças para deixar essa estrutura de segurança ir soltando quando a gente tem um outro lugar para se apoiar. Então, por isso que o yoga me ajudou, porque ele me trouxe outro lugar para repousar, outro lugar para ir. E aí eu percebi, opa, se eu soltar aqui, algo me ancora lá dentro. E algo que é verdadeiro, que é sem esforço, que é natural, que é quem eu sou. Entendem?
Porque que às vezes só estudando, só entendendo você não consegue mudar. Então para mim foi assim, eu fui soltando porque eu fui conhecendo um lugar de luz, de amorosidade, um lugar que eu me sentia criado dentro de mim, e isso era a conexão com a minha consciência divina. E os meus mestres e professores me ajudaram muito, mas foi na prática, né, na prática, aquele momento que eu sentava ali, que o negócio acontecia e que me possibilitava essa desestruturação do falso e uma estruturação de uma outra forma de sustentar, né? De ter esse senso de segurança, porque a gente precisa, e a gente não vai soltar esse ego enquanto não tiver outro senso de segurança para se apoiar, entende? Então vou deixar aqui para você alguns vídeos, outro vídeo sobre o ego, no qual eu explico mais detalhadamente o que é essa estrutura do ego na visão do yoga. E vou deixar aqui também a nossa playlist de iniciantes, caso você esteja começando. Você pode ir lá ler os comentários das pessoas que já começaram a praticar e quem sabe você vem, experimenta uma aula e começa a praticar esse caminho que já vem transformado a vida de milhares de pessoas no mundo inteiro, que é o Kundalini Yoga. E que o seu coração possa ser aquilo que guia e dá sentido à sua vida. Queridos, não se esqueçam de curtir o vídeo, de comentar, assim vocês ajudam muito o canal. Um grande abraço no seu coração e até o nosso próximo encontro.